Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. Estudos internacionais mostram que o engajamento global dos funcionários caiu para 21% em 2024, com os gestores apresentando a maior queda. Houve piora também nas avaliações globais de vida dos funcionários, que caíram pelo segundo ano consecutivo, também sofrendo a maior queda entre os gerentes. Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com Adriana Bezerra, CEO da Flow Desenvolvimento Integral e vice-presidente do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças, o IBEF Ceará. O Guia Econômico começa agora. Adriana, seja bem-vinda. Obrigada. O que está acontecendo no mercado de trabalho e que explica aí essa queda no engajamento? Então, Irna, muito obrigada pela oportunidade de falar desse tema que é tão relevante. O mercado de trabalho, ele é um retrato da sociedade, né? Se nós imaginarmos que nós, enquanto sociedade, vivemos um mundo absolutamente acelerado, né, com muitas informações, e as pessoas também se aceleram, isso acelera o estilo de vida das pessoas, porque elas querem, de alguma forma, responder a todas essas informações ao mesmo tempo, né? A gente hoje está plugado o tempo todo em função das redes sociais, dos dispositivos eletrônicos, né? Digitais. Então, isso acaba, de alguma maneira, também interferindo no ambiente de trabalho, né? As empresas também precisam se acelerar mais, ficar mais velozes em relação ao que elas têm para entregar, porque senão elas ficam para trás em relação à competitividade. E os ambientes de trabalho nem sempre estão preparados, né, para absorver todas essas mudanças que o mundo tem, entendendo que trabalhar hoje não é a mesma coisa, né, do que se fazia antigamente. Então, isso acaba afetando produtividade, engajamento e assim vai. Mas por que acontece esse descolamento, né, das próprias lideranças, das diretrizes das empresas com a própria produtividade dos funcionários? Então, o que acontece, né? Essa mudança que a gente tem visto no mundo, né, que se intensificou muito em função da pandemia, mas não foi somente por conta da pandemia, né? Fez com que as empresas também começassem a entender que a relação das pessoas, dos empregados com o trabalho, começou a mudar, né? Só que as pessoas querem trabalhar de uma forma diferente, mas as empresas continuam olhando o trabalho numa relação antiga, né? Antigamente, por exemplo, a pessoa da minha geração dava o sangue pelo trabalho, colocava a vida a serviço da carreira, né? E só que isso chegou a um ponto que esgotou. Literalmente esgotou. E a pandemia trouxe muito facilmente para a gente enxergar de uma forma até mais, né, muito rápida esse alerta, esse esgotamento, né? Esse alerta, né? E aí o que acontece? Quando essa corda puxou demais, né, e esse esgotamento se intensificou, isso literalmente se traduz em baixa produtividade dentro das organizações, né? Porque as pessoas estão exaustas. E tem também uma questão da própria sociedade, do ambiente onde se vive. Hoje, normalmente, essa questão do deslocamento, o tempo que você perde em trânsito mais intenso, de repente, morar longe do trabalho. Sim. Isso também, de alguma forma, acaba influenciando o próprio caos, vamos dizer assim, da sociedade. Sim. Olha, tudo é fator, né? Todos esses pontos são fatores que interferem, obviamente, na nossa vida, né? Na nossa vida em sociedade. Se a gente for entender com mais profundidade o conceito de saúde mental,
é bem importante, talvez, a gente trazer esse conceito aqui, porque todo mundo fala de saúde mental, mas a gente não esquece de entender o conceito, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de um estado de bem-estar onde o indivíduo ele é capaz de reconhecer as suas habilidades, né? Aquilo que ele sabe fazer. Então, ele é capaz de reconhecer potencialidades, habilidades. Ele é capaz de gerenciar os estresses cotidianos, as dificuldades do dia a dia, né? Ele é capaz de ter um trabalho produtivo e ele também, enquanto ser humano, ele é ativo na sociedade, na comunidade onde ele vive. Olha que conceito incrível, porque ele é sistêmico. Né? Se a gente olhar para o conceito de saúde mental, a gente vê que ele fala com a vida do ser humano, olhando ali a forma como ele gerencia o estresse diário, as dificuldades do dia a dia. Ela fala, né, saúde mental fala com a carreira, que são as potencialidades, os talentos, né? Fala com o trabalho, porque diz que a pessoa precisa fazer o trabalho de forma produtiva, né? Ou seja, entregar aquilo que é esperado dela, e fala com a sociedade, né? Como é que o ser humano ele age dentro da sociedade. E aí eu quero trazer uma coisa bem objetiva, por exemplo, será que as pessoas vão para a reunião de condomínio lá no prédio onde elas moram? Isso é uma maneira de ser ativo socialmente na sua comunidade, né? Um exemplo simples para a gente entender. Será que elas jogam lixo na rua? Isso é uma forma se não jogam, elas estão sendo ativas socialmente e ambientalmente. Então, quando a gente olha para a saúde mental, a gente olha para todos esses componentes, né, esses pilares que definem o que é saúde mental. E se a gente fizer um recorte disso para o ambiente de trabalho, eu fiz questão de trazer para a gente ver como é sistêmico, né? Se a gente faz esse recorte para o ambiente de trabalho, nós temos três pontos importantes, né? Como é que esse empregado ou esse líder, né, essa pessoa que está dentro das empresas está gerenciando o estresse diário no ambiente de trabalho, né? Como é que ela está reconhecendo a potência que ela tem nesse ambiente de trabalho? O que é que esse ambiente de trabalho entrega como recursos, né, para que essa pessoa consiga produzir de forma sustentável, né, sem puxar tanto essa corda a ponto dela romper. Isso é a grande discussão do momento. Que ambiente de trabalho é esse que tem sido criado, né, para que as pessoas consigam dar o melhor que elas têm, mas sem precisar romper essa corda? Mas aí, como é que se consegue diferenciar, por exemplo, quando esse adoecimento mental ele vem de fatores externos ou se é aquele ambiente de trabalho que está adoecendo as pessoas? Sim. Como diferenciar isso, como identificar e trabalhar outros mecanismos, né? Excelente a sua pergunta. Durante bastante tempo, as empresas entendiam que um adoecimento mental tinha a ver com o funcionário, com a pessoa, com o indivíduo, né? E isso ficava por conta da pessoa, né? Então, quando a pessoa chegava ali com algum atestado, né, para ela se afastar do trabalho em função de alguma questão, algum transtorno mental, aquilo era imputado para aquela pessoa, né? É o indivíduo. Hoje, o que é que a gente tem visto, Irna? A gente tem visto um aumento muito grande de afastamentos por transtornos mentais, né? E as empresas começaram a ver que isso afetava demais a produtividade. E aí elas começaram a entender o que é possível ser feito dentro desse ambiente de trabalho, né? Para que ele fosse mais propício a trazer saúde e não doença, né? Ele possa promover saúde integral, não só mental, obviamente, integral, mas não ser um
um lugar um onde... vetor, né? Um vetor de adoecimento, né? E aí tem várias questões, né? Tem vários pontos que precisam ser verificados pela empresa, né? Que a gente chama de riscos psicossociais. Tipo, a forma de trabalho, a carga de trabalho, por exemplo, né? Jornadas exaustivas, o WhatsApp que é mandado fora do expediente e que as pessoas dizem, não, mas o líder diz, eu mandei, mas só para eu não esquecer, mas quem é que não vai responder, olhar um WhatsApp que chega do seu chefe, por exemplo, né? Esses dias eu estava numa empresa e um diretor falou assim... Quem silencia o chefe? Arquiva. Né? O diretor falou assim, bom, mas o presidente manda. Ele manda no final de semana, e quando ele manda no final de semana, eu não vou ver que ele mandou e vou ficar calado, né? Então, essas jornadas longas, né, muitas vezes no próprio ambiente de trabalho, mas também essa jornada extra que ninguém fala, né, mas que é o WhatsApp, é o e-mail que vem depois, né? A falta do próprio descanso, muitas pessoas comem ali, põe a marmitinha na frente do computador, não tem descanso, acham que não precisam pausar, né? Hoje a gente já sabe, por pesquisa científica, que as micropausas, pausas de até 3, 5 minutos ao longo da jornada de trabalho, né? Elas ajudam a reorganizar a cabeça, né? Mas quais são os benefícios e a importância de se respeitar esses espaços, né? Aqui eu estou trabalhando, de criar limites mesmo para o próprio profissional. Não, aqui é o meu horário de trabalho, aqui é o meu intervalo, aqui... Sim. O que é que eu posso flexibilizar ou não? Qual a importância disso e os benefícios para o corpo, né? E para a saúde mental. Para a saúde mental, né? E para a saúde de uma forma geral, porque a saúde mental, né? Se a gente está num estresse contínuo intenso, isso também afeta a saúde física, né? E a gente já sabe que também existem estudos que mostram a relação do estresse com doenças crônicas, né? Com hipertensão, por exemplo, né? Até com a possibilidade de aparecerem vetores geradores de doenças autoimunes. Então, é muito sério essa questão do estresse, né? Todos nós passamos por estresse, mas a gente precisa saber organizar esse estresse, né? Saber trabalhar bem com esse estresse no nosso dia a dia. Respondendo à sua pergunta, se a gente trabalha de forma contínua, sem parada, né, achando que isso é produtivo, o nosso cérebro não suporta, né? Então, fazer pequenas pausas, que eu chamo de pausas regenerativas, né? São micropausas mesmo, ali a ida no cafezinho, sem olhar o WhatsApp, né? Uma conversa ali no corredor, às vezes a saída do ambiente de trabalho e no jardim da empresa e respirar um pouquinho. Isso, de fato, tem comprovação científica que ajuda a restabelecer o equilíbrio, é o que a gente chama de homeostase no momento do estresse, né? Estou muito estressada, acabei de sair de uma reunião, foi uma reunião pesada, né? Se eu fizer essa micropausa, isso vai me restabelecer, né? Cumprir os horários, o horário de almoço, né, os horários de intervalos, isso é fundamental, porque nós não podemos tirar direto, né, como a gente diz por aqui. Se a gente faz esse trabalho sem ter limites dele, nós vamos esgotar mais rapidamente, né? Uhum. E, obviamente, que esse esgotamento vai ter interferências na nossa sobrecarga mental, né? Então, é benéfico, sim, fazer essas paradas, né? Os dados do Ministério da Previdência mostram que no ano passado foram quase 500 mil de afastamentos em razão do adoecimento mental, né? Sim. Foi o maior número em uma década, esses afastamentos. O que é que... Assim, quais são essas principais ocorrências? É ansiedade, é depressão? E como é que você tem observado esses números? O impacto disso nas empresas, na vida das pessoas? Sim.
O Brasil, desde 2018, é o país mais ansioso do mundo, né? Infelizmente, nós estamos nessa estatística. Também é um dos países mais depressivos das Américas, né? Enfim, a gente tem essa estatística de ansiedade e depressão muito, muito forte. Além da ansiedade e depressão, nós também começamos a ver um aumento de vícios em substâncias, né? Muitas vezes o próprio álcool, e aí a gente vê muitas empresas buscando caminhos para trabalharem esses pontos, né? Mas também drogas, né? Drogas lícitas ou ilícitas, às vezes os medicamentos. Uhum. Né? Já tive situações de ver executivos dizendo, olha, eu preciso tomar 2, 3 relaxantes muscular para eu conseguir dormir à noite, né? Então, a gente tem visto essa crescente nesses últimos anos, tá? E, obviamente, que esse boom, né, de transtornos mentais que a gente viu do ano passado para cá, acho que, se não me falha a memória, a gente tem mais de 43% de aumento, né, que é quase meio milhão, como você fala, vem também dessa sobrecarga toda, né, no ambiente de trabalho. Uhum. E não é à toa que o Ministério do Trabalho também estava atento a essa questão, né? E aí surge também a norma regulamentadora, ela não é nova, né, mas surge com algo importante para se ver, que é a questão dos riscos psicossociais, né? Para olhar para essa saúde mental do trabalhador. O que foi essa atualização da norma? Ela passa a prever também penalidades? Como é que está a implantação disso e essa discussão entre as empresas? Certo, perfeito. A norma é a norma regulamentadora 1, né, que é a NR1. Ela é uma norma ligada à saúde do trabalhador, né? E ela já existia, né, enquanto fatores de riscos da saúde para a saúde do trabalhador, tá? Mas o que acontece de novo é que os riscos psicossociais precisam agora ser mapeados, precisam ser gerenciados, né? Precisam compor o programa de gerenciamento de riscos, né? Então, esses riscos psicossociais, eles precisam estar dentro desse programa de gerenciamento de riscos. Daqui a pouco eu posso falar sobre esses riscos. E como é que essa norma vai ser implementada? A princípio, ela iria iniciar agora, dia 25 de maio, já para valer, tipo assim, já valendo, inclusive, algumas notificações, mas as próprias empresas e o Ministério do Trabalho viram que ainda precisava de tempo para que as empresas realmente conseguissem se adequar melhor à condição, né, que a norma traz. E então, o que o Ministério do Trabalho fez? Ele definiu que inicia agora, dia 25 de maio, em caráter educativo, até o próximo ano, né? E em 26 de maio de 2026, começa aí sim a valer as notificações. Então, o que houver de notificações durante esse primeiro ano, essas notificações serão educativas, né? Elas não vão gerar... não tem penalidade, né? Exatamente, não vão gerar penalidade para a empresa. A partir de 2026, sim, aí vão gerar penalidades. Mas quais são esses riscos? O que é que o Ministério do Trabalho vai estar observando dentro da conduta das empresas? Isso. É a quantidade de afastamentos, é o quê? Não, então, os riscos também, né? A quantidade de afastamento é um sintoma, né? Vamos dizer assim, que é bem importante para se ver. Mas, por exemplo, a carga de trabalho que eu falei nesse instante para você é um dos riscos psicossociais, né? O assédio tanto moral quanto assédio sexual, brincadeiras maldosas, bullying, violência, algum tipo de violência dentro das empresas, isso também né, se constitui como um risco psicossocial, né? A falta de autonomia no trabalho, né? Se o trabalhador não sabe até onde ele pode ir, qual é a entrega real que ele tem que fazer naquele trabalho,
isso acaba gerando uma quebra muito grande de trabalho. Eu me lembro daquele filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, lembra? Isso tem muito a ver com a falta de autonomia no trabalho, né? O Charlie Chaplin, ele retratou muito bem. A pessoa estava tão condicionada a apertar parafuso, porque só fazia aquela tarefa, né? Que ele saía na rua e ficava procurando ali, achava, né, que até os botões das roupas das pessoas eram parafusos. Isso é real, né? Então, quando o trabalhador ele não sabe, ele não tem autonomia sobre o que ele faz, ele não sabe por que ele está fazendo aquele trabalho, ele não reconhece a entrega e não só a tarefa pela tarefa, né? O trabalho perde o sentido e significado e passa a ser apenas um lugar de atender necessidades mais básicas até de sobrevivência. Quando o trabalho, na verdade, ele funciona para muito mais do que só o dinheiro no bolso, ou, como dizia um professor meu, pagar boletos, né? O trabalho é um lugar também de desenvolvimento, é um lugar onde as pessoas se relacionam, elas têm que aprender a se relacionar, a se comunicar, porque elas vão conviver com pessoas distintas, diferentes, que elas não escolhem, né? Então, se a gente olhar para o trabalho também dessa perspectiva do desenvolvimento, se as empresas não entendem, né, que é um lugar onde as pessoas podem se desenvolver, esse trabalho fica reduzido. O trabalho também é um lugar de autorrealização, né, de criar objetivos. Você falou aí essa questão de conviver com pessoas diferentes. Em que medida esses programas de diversidade que hoje a gente já vê em algumas empresas, eles acabam entrando ou influenciando nesse debate? A diversidade, ela é fundamental. Eu fico muito triste de ver, às vezes, algumas empresas tirando os programas de diversidade. Infelizmente, a gente viu isso há pouco tempo, né? Porque o que acontece? É como se a gente tivesse, né, na hora que a empresa retira um programa de diversidade, né, é como se nós estivéssemos dando um passo atrás, é como se nós não conseguíssemos conviver com as mudanças que o mundo tem. O mundo mudou. Né? Não é mais do mesmo jeito, por exemplo, que eu trabalhei e comecei a trabalhar em 1980 e pouco. Né? É diferente. Então, a diversidade, ela promove melhorias dentro da empresa, porque nós precisamos entender que diversidade nos ajuda a congregar, vamos dizer assim, né? Pensamentos diferentes, formas de ver o mundo diferentes. As pessoas que estão juntas dentro de uma empresa e que são de raças diferentes, né? Têm estilos de vida diferentes, têm orientações sexuais diferentes, elas têm pensamentos diferentes. Né? E quando essas pessoas se juntam, por exemplo, para fazer um projeto, para colocar adiante um trabalho que precisa, né, ser feito, para resolver problemas, essa diversidade cultural, né, e de forma geral, ela também se reflete na diversidade de pensamento. Então, a gente tem muito mais ganhos. Nós temos muito mais criatividade quando as equipes são diversas e que, de fato, as empresas conseguem acolher essa diversidade. Né? Então, os programas de diversidade, eles são benéficos para as pessoas e para as organizações. Se a gente tiver que falar de uma forma assim, bem objetiva, né, para as empresas em relação a dinheiro no bolso, os programas de diversidade, eles trazem mais produtividade, trazem uma condição de resolver mais problemas, né? Então, isso acaba se traduzindo em produtividade e que se traduz em lucratividade nas empresas. E aí, como é que está essa preocupação, como é que você avalia hoje essa postura das empresas em relação à questão do adoecimento mental, de trabalhar essas questões? Elas estão mais atentas a isso, não? E aqui no Ceará, né? Como é que o Ceará se posiciona nessa questão?
Então, as empresas, de forma geral, elas estão abertas, né? Percebem que precisam fazer algo. E ao fazer algo, esse algo não pode ser somente, assim, vamos colocar no plano de benefícios a terapia para o funcionário, né? Eu gosto muito de fazer esse alerta, porque, de novo, né? Entregar a terapia como um benefício no plano de saúde do trabalhador é maravilhoso e é uma conquista, né? Isso é importante, é necessário, mas não é só isso, né? Para uma empresa falar que tem um programa de saúde mental ou de qualidade de vida, ela precisa aprofundar um pouco mais. Não adianta nada uma pessoa fazer terapia lá fora e voltar para um ambiente tóxico, porque o ambiente de trabalho que é tóxico, né, como a gente chama hoje, tem muitos conflitos, muitas intrigas, uma liderança muito devastadora, vamos dizer assim, né? Muitas vezes desrespeitosa, uma liderança que é o que a gente chamava antigamente comando-controle, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não adianta nada eu fazer terapia lá fora e eu voltar para esse ambiente que é adoecedor, né? Então, as empresas precisam olhar para quê? Elas precisam entender que a saúde mental, ela pode e deve, né, ser colocada também na estratégia do negócio, porque o ser humano deveria estar, né, na estratégia do negócio. E, ao fazer isso, as empresas precisam olhar para a sua cultura, né? Aquilo que é dito pela empresa é de fato feito, aqueles valores, é muito comum a gente ver, por exemplo, respeito é um dos valores, né, mais vistos dentro das empresas, são colados nas paredes. Esse valor respeito que está colado na parede, de fato ele é feito, ele é vivido, ele é experimentado, as pessoas percebem que são respeitadas, né? Então, a cultura fala desse jeito de ser da empresa. Então, o dito precisa ser o feito. Então, não adianta falar de saúde mental, Irna, se não entender como é que é a cultura da empresa. É uma cultura que acolhe o ser humano, e acolher não significa passar a mão na cabeça, não significa ser paternalista, tem que tratar adulto como adulto. Tá bom? Ótimo. Não tá bom? Não tá bom. Né? Vamos precisar melhorar, né? Então, a empresa precisa olhar para a sua cultura, ela precisa olhar para as suas lideranças, ela precisa treinar, a gente tem falado hoje de letrar as lideranças, né? Mostrar para a liderança o que é saúde mental, para que esse líder também identifique nele situações onde ele não está bem com a saúde mental dele e que ele possa também identificar isso nos funcionários, nos colaboradores, né? Esse adoecimento maior, não adoecimento, mas essa queda de engajamento maior nos gestores tem relação, vamos dizer assim, com o nível de pressão da escala de trabalho? Sim, esse ano houve essa queda, né, maior e muito focada nos gestores, né? Foi o primeiro ano que caiu o nível de engajamento global, né? Isso é uma pesquisa da Gallup. E sim, tem a ver com um cansaço, né? Os gestores também, ao longo desses últimos anos, têm sido chamados para ter uma postura diferente, né? E essa postura diferente, obviamente, que faz com que as pessoas tenham que reaprender a serem líderes, né? Isso, obviamente, gera, de alguma maneira, algum tipo de estresse. Junto com isso, também vem, como uma herança, vamos dizer assim, né, da pandemia, uma necessidade muito grande das empresas retomarem aquilo que elas perderam durante a pandemia. Então, óbvio que há uma busca muito grande, né, por produtividade, por melhores resultados, isso também gera pressão. Essa pressão por metas, por exemplo, é também um dos riscos psicossociais, né, que a NR1 pede para que as empresas mapeiem, né? Então, por exemplo, modelo de gestão, a forma como a empresa estrutura a sua relação com metas e indicadores, isso pode ser
bastante difícil, né, no dia a dia das organizações. No caso da NR1, o que é que são essas penalidades? Onde é que pode chegar? Então, são penalidades ligadas ali ao Ministério do Trabalho, né? São notificações, são termos de ajuste de conduta, né? Que precisam ter. Isso requer dinheiro, né? Bastante dinheiro. Então, é interessante que as empresas, e aí, né, trago assim, essa importância, né, para as áreas de finanças, né, olharem para isso de uma forma importante, porque o custo da saúde mental, né, da falta de saúde mental nas empresas, ele afeta diretamente a produtividade, né, porque afeta a falta de qualidade, né, do produto ou do serviço, e essas penalidades, né, obviamente, elas vão impactar no caixa da empresa, né, nos resultados das empresas. Então, é importante olhar para isso de uma forma mais profunda, né, não só fazendo ações pontuais, né. Era isso que eu queria trazer. Não adianta só fazer ações pontuais. Não é só um programa, ou a terapia lá que é dada, ou um programa de qualidade de vida que é só durante a CIPATMA, né? Não é só isso. É mudar essa cultura, esse jeito de liderar, é mudar a forma como esse modelo de gestão, né, se organiza com as pessoas, dar mais sentido e significado ao trabalho das pessoas, né? Ter um propósito para chamar de seu, de verdade, né? E não só coisas coladas na parede. Então, está na hora de fazer isso. Né? Né? E aí, quando a gente fala desses programas, você falou aí da questão das micropausas, a gente tem visto também como, vamos dizer assim, boas práticas dentro das empresas, esses momentos de interação entre os setores, de criar, de repente, um café, em que aquele momento, criar na rotina da empresa aquele momento de interação entre os setores. Tem visto também mais a criação de compliance, do fortalecimento dos compliances. Em que medida que isso também ajuda a fortalecer e proteger, né, o bem-estar no ambiente de trabalho? Isso é necessário, né? Durante também muito tempo, nós trabalhamos entendendo que se eu estiver aqui no meu quadrado, eu estou bem, né? Muitas vezes a gente via, eu trabalhei muitos anos, né, com implantação de modelos de gestão, por isso que eu falo tanto nisso. E muitas vezes a gente via uma área tendo metas, né, para ela atingir aquelas metas daquela área, ela tinha que canibalizar as metas da outra área, né? Ou seja, era uma competição interna, né, muito grande. Os silos, a gente fala muito disso nas empresas, né? É o meu nicho, é o meu silo, é o meu quadrado, né? E quando cada um está no seu quadrado, o que acontece é que a gente aumenta uma competição interna, né? Eu estou desenvolvendo essa quase tese, viu? Quanto mais as empresas competem internamente, né, as áreas competem entre si, mais elas vão gastando energia e menos elas têm energia para competir no mercado, né? Então, trazer esse caminho de mais colaboração, né, de mais cooperação, metas que não sejam mais verticalizadas, né, mas metas que sejam transversais, né, que, por exemplo, a área comercial, junto com a logística, com a produção, elas têm metas comuns, então não adianta mais eu verticalizar, né? É importante que a empresa tenha essa noção mais sistêmica. Então, esse olhar mais integrado, ele é necessário e faz bem, né? Então, e aí sim a gente começa a ter dentro da empresa esse lugar onde o bem comum está acima dos interesses individuais. Eu não preciso competir internamente com a outra área, com a outra diretoria, mas eu diretora, né, eu coloco ali a empresa, né, o objetivo maior da empresa, o propósito pela qual ela se
ela se coloca né, na sociedade acima dos meus interesses individuais. Isso parece utopia, mas é real. A gente tem empresas aqui no nosso Ceará, né, que atuam dessa forma. Eu sei porque eu vejo, né, eu convivo com essas empresas e elas crescem no nível de engajamento, né? Inclusive, a gente vai levar isso para o IBF como um case de sucesso. Então, é muito importante essa sua pergunta, né? Levar não só para a integração, as pessoas não só para um ambiente de integração, para só se socializarem, mas para elas também entenderem que elas podem cooperar ao invés de competir internamente, né? Acho que isso é muito, muito relevante. E isso também, Ina, faz com que as pessoas sintam mais segurança, né? A gente tem um termo chamado segurança psicológica. Quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando de um espaço onde as pessoas podem se expressar, né? Eu digo que é um espaço para ter vez e voz, né? Então, quando elas podem se expressar, elas vão poder dizer para o colega de uma outra área que, olha, cara, desse jeito, a gente está vendo que esse processo não está fluindo e por não estar fluindo, a gente está sendo prejudicado aqui na entrega, né? No final do processo. Como é que a gente pode combinar de fazer diferente? Então, eu não vou ter medo de falar, né? Entendi. É muito importante a gente criar esse ambiente, né? O ambiente psicologicamente seguro é o oposto do ambiente tóxico que se fala tanto, né? E aí, como também, em que medida, na verdade, as mudanças de legislação trabalhista, as reformas que a gente teve no país, essas novas formas de trabalho que estão surgindo, também acabam influenciando nesse cenário? Então, a gente teve mudanças, né, na legislação, mas eu entendo que o cenário maior, o cenário que a gente vive hoje no trabalho, ele é reflexo de um cenário maior que a gente vive enquanto sociedade. Uma mudança de era mesmo, né? Tem uma futurista americana, que é a Amy Webb, que ela diz que a gente está vivendo uma geração T, né? Geração T significa uma geração de transição, né? Nós estamos vivendo, de fato, uma transição de era, né? Então, independente do que a gente já viveu aqui de legislações, né, nós estamos com algo muito mais amplo, né, que é uma mudança de era no mundo, né? Realmente a gente está mudando tudo, né? A primeira vez que a gente tem 4 gerações diferentes transitando e convivendo e trabalhando juntas ali dentro das empresas, por exemplo, né? Então, tudo isso tem um impacto. Nós tivemos uma pandemia, né? Que afetou diretamente a saúde mental das pessoas, né? Nós tivemos aumento de 25% depois do primeiro ano de pandemia, né? 25% dos transtornos. Isso fora as subnotificações, né? Porque, e também tem um detalhe, esse aumento de afastamentos no Brasil, a gente ainda tem os casos subnotificados, porque ainda há um preconceito, né? Preconceito grande, inclusive, grande. Às vezes da própria pessoa de relegar, de achar, não é nada demais, botar para debaixo do tapete, só que esse tapete está ficando grande, né? Não está dando, né? É um preconceito do indivíduo, né? Porque durante muito nós viemos de uma cultura de hospitalização, né? Na saúde mental, né? E nós conseguimos sair dessa condição, né? Tivemos aí a lei para desfazer, né, a luta antimanicomial, né? Então, a gente vem de uma sociedade onde aquela pessoa ela era presa, literalmente presa, né? Eu sou psicóloga de formação. E eu fui fazer o estágio no hospital psiquiátrico e a gente via pessoas abandonadas pela família, né? Que moravam lá há 20 e poucos anos, ajudavam os outros, né? Ajudavam os outros pacientes porque elas davam o endereço errado, a família dava o endereço errado, enfim. Então, a gente tem um desafio, né? Um estigma da saúde, da doença mental.
Então, é do indivíduo, mas é também das organizações, né? Mas aí, agora eu vou entrar no mérito. Você falou do convívio das gerações, que é a primeira vez que a gente está com 4 gerações convivendo. E essa famigerada geração Z, que hoje muito se questiona, né? Eles não querem como fazer essa ambientação. Como é que você está avaliando essa mudança de perspectiva, né? Como é que eles estão chegando no mercado de trabalho? Então, eu penso assim, né, que olhar para as gerações, né, da forma como a gente está vivendo hoje, com 4 gerações diferentes, requer a gente ampliar a nossa forma de ver o mundo, sabe? Porque se eu for olhar para uma pessoa de 20 e poucos anos no ambiente de trabalho, olhando para ela e entendendo que ela podia ser eu lá atrás, nos meus 22 anos, por exemplo, né, que já iniciei o trabalho sendo líder de 15 pessoas com uma responsabilidade enorme, fiquei bem magrinha com 44 quilos na época, quase que eu não comia, né, porque eu estava ajudando a montar uma fábrica inteira. Se eu olhar para essa pessoa a partir do meu ponto de vista, né, eu não vou conseguir me conectar com ela. E eu penso que é muito isso que está acontecendo, né? A gente tem, óbvio, necessidades diferentes da geração, né, dessa geração mais nova. E essas necessidades, elas também foram sendo construídas à medida que esse mundo também foi mudando, né? A gente tem uma geração que foi construída, e que ninguém está se lembrando desse detalhe, mas que foi construída por nós. Sim. Porque eu tenho uma filha de 29 anos, né? Ela super trabalha, dá conta de uma série de coisas, trabalha com 3 fusos horários diferentes, em 3 países diferentes, de casa, né? Numa multinacional, e ela trabalha pra caramba. Né? Já chegou a trabalhar 14 horas a ponto de eu dizer para ela, saia do trabalho. Né? E ela diz, não é assim. Mas, por outro lado, a gente tem pessoas que não querem mais ter esse tipo de vida. Né? E aí eu me questiono, será que está tudo tão errado assim? Né? Ou será que o nosso modelo... Né? A gente está colocando sempre só o nosso modelo no meio dessa conta, né? Eu penso que a gente precisa entender um caminho que seja de compreender necessidades que são diferentes, mas também estabelecer acordos muito bem definidos, né? Eu penso que a comunicação ela é fundamental nessa hora. Olha, você está chegando aqui para trabalhar e o que eu espero que você entregue é isso. Tá ok para você? Para você entregar isso, você vai precisar trabalhar 8 horas por dia, assim, né? A meta é essa e tal. Então, estabelecer essa conexão com as pessoas, né? O problema não é a meta, né? Não é a meta. Né? O problema não é ter que dar mais, né? O problema muitas vezes é a forma como isso acontece dentro do ambiente de trabalho, né? É essa liderança que ainda está enxergando, né? Talvez esteja se enxergando naquela pessoa, mas comigo não foi assim, eu nunca fiz corpo mole, né? Também não estou dizendo que não tem o corpo mole, né? Também é uma geração que os pais deram mais para esses filhos, né? É uma geração que se frustrou menos, né? Isso, né? Se frustrou menos. Então, óbvio que tem uma forma de viver dessas pessoas que é diferente né, de outras gerações. Então, eu só entendo que a gente vai ter sucesso trabalhando juntos quando a gente começar a se comunicar melhor, né, conseguir compreender melhor quais são as necessidades das duas partes e estabelecer melhores acordos entre elas. Não acredito numa forma diferente. Não dá para a gente ir para o conflito, não dá para a gente retroceder e achar que a gente vai voltar a ter aquele outro mundo. E não dá para achar também que é uma coisa só de agora, porque o conflito de gerações já teve, o anterior sempre tem esse
confronto, né, geracional. Isso, né? Talvez a gente esteja sentindo mais forte hoje, porque o trabalho tem vindo mais à tona, não é? E, obviamente, quando a gente olha para o trabalho, a gente mexe na economia, né? Uhum. E, ao mexer na economia, isso tudo acaba sendo um pouco mais sensível, né? E acho que também junta com essa crise de saúde mental, né, que a gente está vivendo, e aí fica tudo muito emaranhado. Muito obrigada pela participação. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com Adriana Bezerra, vice-presidente do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças, o IBEF Ceará. Até a próxima semana.